Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Hoje o tema é um relato do livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que mostra como a reencarnação é um importante meio de purificação do coração. Após muito sofrerem, Raquel e Adelino programaram-se para formarem família, recebendo como segundo filho o espírito Segismundo, que no passado, enlouquecido de paixão por Raquel, acabou assassinando Adelino. Adelino, que reencarnara com muito ódio contra Segismundo, agora precisava purificar seu coração, pagando o mal com o bem, recebendo-o como filho. Para sintonizar vibratoriamente os pais ao futuro filho, Segismundo e os mentores visitavam o lar do casal. Mas, devido ao ódio de Adelino, mesmo não se lembrando do passado, ao desdobrar-se em sonho, vendo Segismundo, apavorava-se. Segismundo, arrependido e renovado, dependia da aceitação de Adelino para reencarnar em harmonia. Mas, a barreira do ódio inconsciente, o nervosismo, os pesadelos e o distanciamento da família, pioravam a condição espiritual de Adelino. Esgotado, naquela manhã, dirigiu-se à esposa dizendo: Tenho receio de mim mesmo. Assim que me deito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Durmo sob incrível ansiedade e o pesadelo começa sem que eu saiba explicar. No sonho eu vejo um homem que me estende as mãos como um pedinte implorando socorro. Mas inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Às vezes, tento estender-lhe as mãos, mas fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. São pesadelos terríveis e longos. Admito que eu esteja sob fortes desequilíbrios nervosos, sem entender o motivo. Ouvindo, a esposa aconselha-o a buscar um tratamento. Mas, Adelino, refletindo por alguns momentos, lembrou-se de longínquas recordações, e com os olhos muito brilhantes, disse: Talvez isso esteja acontecendo porque esqueci da minha fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? Quando menino, minha mãe me ensinou a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Naqueles tempos eu sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante implorando as bênçãos do alto. Depois, vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura, que sinto necessidade de retomar. A esposa, comovida, motivou, dizendo a ele que voltasse do trabalho mais cedo para orarem juntos. E procurando alegrá-lo, chamou o filhinho, dizendo: Joãozinho, hoje papai rezará conosco. O pequenino, iluminado por intraduzível alegria, observou: Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. O mentor, percebendo a oportunidade de ajudar na modificação das condições espirituais de Adelino, programou uma intervenção para aquela noite. Naquela noite a família se reuniu em torno de boa leitura e excelente troca de ideias, fazendo com que Adelino ficasse mais sereno. Depois de uma hora, Raquel lembrou ao pequeno que já era hora de dormir, e Joãozinho a lembrou que era hora de rezarem juntos. Papai, você sabe o que devemos fazer antes da oração? Mamãe ensinou que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Adelino então pediu para ele chamar os mensageiros de Deus em favor da família. E o pequeno, de mãos postas, pronunciou algumas palavras de convite. Adelino emocionou-se quando o menino, terminando as preces curtas em palavras mais grandiosas em espiritualidade, beijou suas mãos carinhosamente. Minutos mais tarde, todos se recolheram sob os cobertores, felizes e tranquilos. Naquele instante, o orientador espiritual falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino, relativamente à situação. Assim que o orientador pedia a proteção para a família, caíam sobre o casal adormecido vibrações e forças magnéticas regeneradoras, que facilitariam a comunicação através do sonho. Raquel deixou o corpo físico despreocupada, feliz, envolta em luz, abraçando-se com o espírito de sua avó materna, permanecendo com ela em oração sem notar os outros espíritos. Por outro lado, Adelino, sentindo-se angustiado e espantadiço, desdobrou-se pesadamente, sentindo dificuldade para se movimentar. Ao ver o antigo adversário, ansiosamente tentava correr e retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa que procura um refúgio. Então,
o orientador com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos das quais saíam grandes chispas magnéticas de luz, fazendo com que Adelino identificasse sua presença. Assim que viu o orientador, Adelino caiu de joelhos em convulsivo pranto, ao mesmo tempo que via Segismundo, fazia um esforço para recordar-se de algo do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supondo que o orientador fosse um emissário do céu que vinha salvá-lo dos pesadelos cruéis, Adelino suplicava por paz e proteção. Contudo, o bondoso instrutor, dirigindo-se a ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes, trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. Este fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Abraçando-o de encontro ao peito amigo, o orientador questionou Adelino sobre seu temor, e indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade, nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o pedinte que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras de ternura paternal, Adelino, em lágrimas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. O orientador, aproveitando a nova atitude, acentuou: Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse à conta de fantasma, tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. Adelino voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso, falou: Mensageiro dos céus. Tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Na presença de Segismundo, Adelino sentia as reminiscências do passado sombrio. Suas lembranças não eram claras, mas experimentava as recordações imprecisas dos acontecimentos muito dolorosos. Mas o orientador objetou: Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Adelino foi aconselhado a equilibrar-se para aproveitar a oportunidade sagrada, e após pedir humildemente ajuda ao orientador, Segismundo, convidado pelo instrutor, aproximou-se, sendo apresentado à ex-vítima assim: Este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino, com um grande esforço íntimo, apertou a mão do ex-adversário, fundamente comovido. Segismundo,
por sua vez com infinita humildade pediu perdão e acrescentou que o Senhor haveria de recompensá-lo pelo bem que lhe fazia. Adelino, olhando, como a dissipar as últimas sombras do desentendimento, redarguiu: Disponha de mim, serei teu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso, e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que aconteceu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino desfazia-se de pesadas nuvens, que se rompiam de alto a baixo, revelando suas características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. O perdão de Adelino foi sincero e as sombras espessas do ódio dissiparam-se. O orientador abraçou os dois reconciliados e sugeriu que Adelino descansasse. Guiados por amigos espirituais, marido e mulher retornaram ao corpo físico para compartilhar suas experiências, que seriam interpretadas como sonhos segundo a perspectiva de cada um. Ao se retirar, o orientador satisfeito, comentou paternalmente: Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi realizada com êxito. Segismundo, penso que na próxima semana você poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Vamos acompanhá-lo com carinho. Não receie coisa alguma. Programou-se que na vida adulta Segismundo teria problemas cardíacos, resultantes de suas ações passadas. Essas dificuldades, como parte do seu processo de resgate e aprendizado, exigiriam dele empenho na evolução moral para evitar novos erros espirituais. Assim, iniciou-se mais um passo na purificação dos corações de Adelino, Raquel e Segismundo. A exemplo dessa família, todos nós, sob a orientação do amor, venceremos as etapas evolutivas, até que um dia possamos dizer: bem-aventurados todos nós, os purificados de coração que veem a presença de Deus em toda sua criação. Pedimos ao alto que nos ajude a limpar nossos corações, vencendo nossos desafios, segundo a lei de justiça, amor e caridade. Muita paz.